Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Vamos lá para mais um vídeo sobre Batman The Animated Series, com um episódio que fala sobre inteligência artificial e a continuação de Coração de Aço. His Silicon Soul, ou Alma de Silicone, é o 62º episódio na ordem cronológica e o 43º na ordem de exibição, tendo sua primeira exibição em 20 de novembro de 1992. Contando com o roteiro de Marty Eisenberg e Robert N. Skir, direção de Boyd Kirkland, a animação foi feita pelo Dong Yang Animation Co. Na trama, quando o imitador de Batman aparece na cidade de Gotham, o verdadeiro Homem-Morcego deduz que Carl Wilson está de alguma maneira envolvido e confronta o inventor. O outro Batman, que é um replicante, aparece e acaba gerando então uma grande batalha entre os dois Batmans. Após a fuga do replicante, ele começa a sua campanha para recriar os objetivos de Hardak, que era de uma sociedade robótica. Conforme citei, esse episódio tem uma continuação direta de Coração de Aço, aquele episódio duplo lá que trazia várias referências da ficção científica, tinha referência a 2001, a Exterminador do Futuro. Era um episódio muito bacana que concentrava vários estilos possíveis envolvendo esse tipo de história, esse tipo de trama. E aqui nós voltamos então à temática da ficção científica, pois esse episódio vai trazer muitas homenagens a um clássico desse meio, que é a obra Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que é mais conhecido pelo nome Blade Runner. Coração de Aço, na verdade, já fazia referências a Blade Runner, como por exemplo o fato de que o Carl Wilson, que é o inventor então das máquinas e do Hardak, era dublado pelo William Sanderson, que acabou dando vida ao personagem Sebastian, que era então o inventor dos replicantes. O próprio nome dado aos robôs, que é Duplicates, é uma referência também aos Replicants, que no Brasil aqui inclusive na legenda aparece como replicante mesmo. Mas esse episódio se concentra em um único robô, que é então um robô do Batman. E o primeiro momento do episódio é ele se confrontando consigo mesmo, tentando entender quem ele é, o que ele é. Realmente ele era o Batman? Não é o Batman? Dúvida essa que vai ser sanada na metade da história, quando então ele descobre que realmente ele foi criado pelo Hardak, quando ele vai conversar então com Carl Wilson. É então que nós começaremos a ver confrontos mais diretos entre o Batman humano e o Batman robô, para levar até o final da trama toda, onde nós teremos ali o robozão sendo infectado pelo Hardak e querendo dar continuidade então em tudo que envolve os planos do robô do mal. Que aqui você vê também um pouquinho de inspirações na própria Skynet e do Exterminador do Futuro. Quando você vê o robozão também ali com a sua face toda robótica, você lembra um pouco então os robôs de Exterminador do Futuro, todos esqueléticos. O próprio Batman robô, quando ele é desligado, você vê também a luz vermelha do olho sendo desligada. Isso lembra bastante também os robôs de Exterminador do Futuro, que quando eles eram desativados, a luz vermelha desligava. E os roteiristas conseguem fazer um bom trabalho em misturar a ficção científica, por exemplo, as discussões de alma, de robôs, de replicantes de Blade Runner, com o que envolve os códigos morais do próprio Batman. A passagem final do episódio, quando nós temos o Batman robô confrontando o Batman humano, você vê essas discussões pintando, como por exemplo, o antagonista destacando que um mundo de robôs pode ser um mundo sem crimes, um mundo sem essa humanidade que comete sempre várias atrocidades, pode ser algo bom. Era uma coisa que, entre aspas, o Batman que a gente conhece, nosso protagonista, lutava. O mundo sem crimes. Mas é aí que entra o código moral do Batman, pois ele não mata. O Batman não pode matar pessoas. Ele não pode se tornar o criminoso que criou ele. E como o Batman robô é um replicante, é uma cópia direta, exata do nosso Batman, ele também não pode matar pessoas. Ele não pode matar o próprio Batman, substituir ele, e ao mesmo tempo ele não pode matar a humanidade, pois ele estaria sendo contrário àquilo que ele foi criado, que é ser uma cópia exata do Batman. Sendo assim, nosso antagonista não dá cabo dos planos do Hardak e não dá prosseguimento no extermínio da humanidade. Será que então ele criou uma espécie de alma? Ou melhor, ele tinha uma alma, mesmo que fosse uma alma diferente, uma alma robótica? E aqui entende esse conceito de alma, a questão da humanidade do personagem realmente. Se ele, mesmo sendo um robô, ele ainda poderia ser um humano também. Ele poderia ter a consciência de tudo que é importante para fazer parte, então, como um ser humano. O se importar fazia ele ser diferente de outros robôs. E toda essa discussão sobre robôs e sobre androides é um tropo muito conhecido da ficção científica e é chamado de Do Androids Dream, ou Os Androides Sonham. Um tropo que tem a intenção de discutir com o espectador todas as questões que envolvem a humanidade ou não dos robôs. É uma tentativa de criar uma tensão e geralmente essa tensão é colocada no mundo onde as inteligências artificiais acabaram de ser criadas ou já foram relegadas como sub-humanas. Um ou mais robôs androides exibirão atributos semelhantes aos humanos, e frequentemente um ou mais humanos podem ser retratados como amorais e excessivamente obedientes, a fim de desfocar ainda mais a linha entre ser humano e não ser
humano. E o próprio episódio trabalha diretamente o Batman, destacando que os conceitos morais que ele tem são importantes para a existência da humanidade do Homem-Morcego. Você retirar uma regra básica, tal qual não matar, faz com que o personagem seja uma pessoa diferente, faz com que o personagem nem seja necessariamente uma pessoa, se tornando simplesmente uma espécie de robô. Então todo o conceito do episódio, na verdade, está trabalhando o Batman dentro daquilo que ele deve ser, que ele deve respeitar conceitos para continuar sendo aquilo que ele imaginou desde o começo, quando começou a combater o crime. É um episódio que sabe trabalhar muito bem esses detalhes e sabe conjugar muito bem o que envolve então nosso Batman aqui com tudo que é discutido, como por exemplo em Blade Runner. E Blade Runner é uma obra muitíssimo conhecida, tanto o livro, que foi escrito pelo Philip K. Dick, que deu origem então ao livro Androides Sonham com Ovelhas Elétricas, que depois teve a adaptação do Ridley Scott, um filme que fracassou no cinema quando ele foi lançado, mas que a vibe cyberpunk ficou no imaginário do público e com o passar do tempo acabou ganhando status de cult. Teve várias versões do diretor também, teve uma continuação posteriormente que é muito boa também, eu gosto bastante. Tinha toda a discussão também do Deckard ser ou não um replicante, ser um robô ou não, será que ele é, será que ele não é? Você tinha também o público discutindo tudo o que acontecia com o personagem durante o filme e o próprio livro. Como curiosidade de produção, o título do episódio é uma homenagem, uma referência direta ao título de um episódio da série Twilight Zone, que no episódio da série famosa, que no Brasil é conhecido como Além da Imaginação, era chamado de Her Pilgrim Soul. Outra curiosidade interessante é que no momento que o Batman joga o ácido no robô, quando ele está confrontando então o seu replicante, a gente vê que metade do rosto dele acaba transformando, né, ou mostrando sua feição robótica. Isso lembra um pouco do Duas Caras. O Duas Caras desse universo aqui, ele não foi criado através do ácido, isso tinha uma explosão. Mas você vê uma referência aqui, tal qual os quadrinhos, onde o personagem, o vilão do Homem-Morcego, acaba ganhando a sua feição de duas caras através do ácido também. No fim tem uma passagem muito bacana em O Robô, onde o Dr. Alfred Lanning acaba falando sobre essa questão de alma e robôs, uma citação que vale a pena a gente trazer para cá. Desde os primeiros computadores sempre existiram fantasmas na máquina, segmentos aleatórios de código que se agrupam para formar protocolos inesperados. Inesperados, esses radicais livres geram questões de livre arbítrio, criatividade e até mesmo a natureza do que poderíamos chamar de alma. Por quê? Quando robôs são deixados na escuridão, eles vão procurar a luz. Por que é que quando os robôs são armazenados em espaços vazios, eles se agruparão em vez de ficarem sozinhos? Como explicar esses comportamentos? Segmentos aleatórios de código ou é algo a mais? Quando um esquema perceptual se torna consciência, quando um mecanismo de diferença se torna a busca da verdade, quando uma simulação de personalidade se torna o mote amargo de uma alma. Quero saber o que você acha desse episódio, gosta, não gosta? Gosta do trabalho feito e ao mesmo tempo você já leu ou assistiu Blade Runner? Traz um comentário aqui embaixo, quero saber tudo de você, aproveite e veja outros vídeos do canal, como por exemplo a playlist falando sobre Batman Animated Series, já são mais 50 vídeos para você assistir e comentar lá, dá uma passada. Deixa aqui no comentário o emoji de morceguinho e a frase Batman robô, para simbolizar que você ficou até o final do vídeo, meu muito obrigado. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova, marque o sininho para ser notificado nos vídeos, é isso, vou ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé, agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre. E se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você está aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.